Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de sistema límbico, que é um sistema que está estruturado no nosso cérebro e ele tem como função o processamento de emoções. Então, ele participa desse processamento das nossas emoções. Então, antes de falar do sistema límbico em si, é importante a gente definir bem o que são emoções e também o que elas desencadeiam no nosso organismo. Então, emoções são definidas como sentimentos subjetivos que podem desencadear manifestações fisiológicas do sistema nervoso autônomo, como, por exemplo, a gente vê um leão, vai chegar a informação visual no nosso cérebro vai interpretar essa informação como visual como algo ameaçador, vai gerar um sentimento de medo, e esse medo vai ativar o sistema nervoso simpático para que a gente possa fugir do leão da forma mais eficiente possível. Então, esse é um exemplo de manifestação fisiológica do sistema nervoso autônomo desencadeada por um sentimento. Os sentimentos também podem desencadear manifestações comportamentais, como motoras, como sorrir, por exemplo, a gente fica feliz e sorri. O cachorro fica feliz e balança o rabo, por exemplo. Franzir a testa, enfim, as diversas expressões desencadeadas por sentimentos. Então, as emoções têm um componente central, que é aquilo subjetivo, né? O sentimento é o sentimento em si, é aquilo que a gente sente, e um componente periférico, que é a manifestação do sentimento, que é a atividade motora e visceral do sistema nervoso autônomo que eu mencionei antes. As áreas relacionadas com os sentimentos no nosso cérebro são o córtex pré-frontal, que está no lobo frontal, o hipotálamo, que está no diencéfalo, e o sistema límbico, que a gente vai falar nessa aula. Então, como é que começou esse conceito de sistema límbico? Primeiramente, um médico chamado Paul Broca, o mesmo que nomeou a área de Broca, ele viu que na face medial de cada hemisfério tinha um anel cortical, tem um anel cortical, formado por giro do cíngulo. O nosso telencéfalo é formado por giros, né? Que são essas estruturas saliências neuronais delimitadas por sulcos. Então, esse anel cortical é formado por giro do cíngulo, que se conecta pelo istmo com o giro parahipocampal, que se conecta com o hipocampo, que emite as suas fibras. Então, essas três estruturas, hipocampo, giro parahipocampal e giro do cíngulo, ele viu que formavam uma estrutura praticamente independente. Então, ele nomeou essa estrutura, essas três, de lobo límbico. Por que ele chamou de lobo? Porque ele viu que é uma estrutura praticamente independente, e límbico, porque essas três estruturas formam esse anel cortical que contorna estruturas interhemisféricas. E limbo quer dizer contorno. Então, por isso que ele chamou lobo límbico, porque essas três estruturas formam esse anel que contorna essas estruturas interhemisféricas, como, por exemplo, o corpo caloso. Então, esse lobo, ele é muito antigo evolutivamente, todos os vertebrados têm esse lobo, diferente, por exemplo, do nosso neocórtex muito desenvolvido, que é característico dos humanos, né? Já o lobo límbico, todos os vertebrados têm. Então, tendo o conceito de lobo límbico, o cientista chamado James Papez propôs uma teoria para explicar o mecanismo das emoções. Esse mecanismo de emoções envolve estruturas do lobo límbico, do hipotálamo e do tálamo. Então, essas três estruturas vão se conectar entre si por sinapses, gerando um circuito fechado, um circuito sináptico fechado, entre elas chamado circuito de Papez. Então, esse circuito de Papez é um circuito sináptico que vai processar informações, gerando um sentimento e também a sua manifestação motor ou fisiológica. Então, vai chegar a informação, que nem a que eu disse do leão, por exemplo. Chega a informação visual, vai entrar no circuito de Papez, que vai entrar no circuito sináptico, vai processar essa informação e vai gerar o medo e também vai desencadear manifestação fisiológica, que é a ativação do simpático, por exemplo. Então, aqui está o circuito de Papez e circuito sináptico. A gente vai ver ele detalhadamente mais a seguir, como é que são essas conexões e as estruturas. Então, esse circuito de Papez proposto pelo James Papez, depois se viu que algumas coisas dessa teoria não eram verdades, mas hoje sabe-se que as estruturas e as conexões desse circuito foram confirmadas, e também foi confirmado que ele está envolvido realmente com o processamento de emoções. Então, tendo esse conceito, definiu-se o sistema límbico,
que é um sistema formado por estruturas do circuito de Papez, mais as amígdalas, mais a área septal. Sobre as estruturas que formam o sistema límbico, tem muita divergência entre os autores. Eu peguei como base o Ângelo Machado, que deu essas estruturas, que é o circuito de Papez, amígdalas e área septal. Então, a definição de sistema límbico é o sistema relacionado com a regulação de processamento de emoções do sistema nervoso autônomo, né? Que a gente viu que o sistema nervoso autônomo se relaciona muito com as emoções, né? Porque elas ativam esse sistema, então eles se relacionam. E também regula o processamento e também faz a regulação de processos motivacionais essenciais para a sobrevivência, como fome, sede e sexo. Então, o sistema límbico está muito relacionado com a regulação de processos emocionais, e ele é formado pelo circuito de Papez, e essas duas estruturas que, apesar de não estarem no circuito de Papez, nesse circuito sináptico fechado, elas se conectam com esse circuito. Então, elas acabam participando das sinapses e participando do sistema límbico que processa as emoções. Então, o sistema límbico ele é formado por estruturas corticais e subcorticais. Primeiramente, as corticais, a gente tem o lobo límbico, que a gente falou antes, né, o giro do cíngulo, que está no lobo frontal e parietal, que ele se conecta pelo istmo com o lobo, com o giro parahipocampal, que está no lobo temporal, e o giro parahipocampal se conecta com o hipocampo, que é essa estrutura aqui, redondinha aqui, que emite fibras, formando as fibras do hipocampo, fórnix do hipocampo, chegando nos corpos mamilares, que já são estruturas subcorticais do sistema límbico. Então, a gente tem giro do cíngulo, giro parahipocampal, hipocampo, que aqui é o hipocampo e aqui está mais ampliada a imagem. Esse é o hipocampo em si, que emite fibras, formando a fímbria do hipocampo, o fórnix do hipocampo, que chega nos corpos mamilares, que são estruturas subcorticais. Então, começando as estruturas subcorticais, a gente tem os núcleos corpos mamilares, que pertencem ao hipotálamo, então aqui, pertencem ao hipotálamo, e se projetam para o outro constituinte do sistema límbico, para os núcleos anteriores do tálamo, que são o tálamo está aqui, os núcleos anteriores estão aqui, esse em amarelo, que se projetam para o giro do cíngulo, núcleos anteriores do tálamo se projetam para o giro do cíngulo, formando o circuito de Papez, que a gente vai ver no próximo slide como é que são essas conexões sinápticas. Bom, então até o núcleos anteriores do tálamo, a gente tem as estruturas do circuito de Papez, né? Que a gente viu que se conectam entre si. Agora a gente tem o corpo amidaloide, que é a amígdala encefálica, e a área septal e os núcleos abenulares, que são estruturas que não estão no circuito de Papez, mas se conectam com ele. Então, o corpo amidaloide é um dos núcleos da base, fica no lobo temporal e manda fibras para o hipotálamo, entrando no circuito de Papez. Já a área septal, ela tem os núcleos septais e ela está relacionada com o prazer. Os núcleos abenulares estão no epitálamo, onde também está a glândula pineal. Então, continuando, bom, o circuito de Papez, então, como eu disse, é um circuito fechado que ocorre predominantemente nessa ordem: hipocampo, aqui hipocampo, fímbrias do hipocampo, fórnix do hipocampo, corpos mamilares, núcleos anteriores do tálamo se projetam para o giro do cíngulo, que se liga pelo istmo com o giro parahipocampal, que chega no hipocampo e aí forma o circuito. Lembrando que a amígdala e a área septal se conectam com o circuito de Papez. Então, forma esse circuito fechado. E como é que vai funcionar? Vai chegar a informação, por exemplo, tu vê um parente que tu não vê há muito tempo. Tu vê ele, vai chegar a informação visual no teu cérebro, vai entrar nesse circuito de Papez, vai correr esse circuito sináptico, e esse circuito sináptico, que é o circuito de Papez, vai desencadear um sentimento, que provavelmente vai ser felicidade, e também uma manifestação motora, que vai ser sorrir, por exemplo. E também no caso do leão, vai entrar informação visual, ou pode ser qualquer informação, enfim, auditiva, qualquer sentido, vai chegar no circuito de Papez, ele vai processar e vai gerar o sentimento e a sua manifestação. Aqui está outro esquema do circuito de Papez, giro do cíngulo, se conecta com o giro parahipocampal, chega no hipocampo, o hipocampo manda fibras, que vão formar as fímbrias, fórnix, corpos mamilares, chegam no núcleo anterior do tálamo, que se projetam para o giro do cíngulo.
Bom, então sobre as conexões extrínsecas do sistema límbico, né? Que estão fora do sistema límbico. Elas são muito importantes, né? A gente tem as aferentes, que é pelas aferentes que, para ter um sentimento, né? Todo sentimento aqui, toda emoção é desencadeada pela entrada de alguma informação, seja visual, auditiva, memória, enfim. Todo o circuito de papel recebe informação de todos os sentidos. Então, para a gente gerar, para o circuito de papel gerar um sentimento, precisa de alguma informação. Então, vai chegar a informação visual, auditiva, memória, enfim, vai chegar nesse circuito de papéis, vai percorrer o circuito e vai gerar o sentimento. Essas informações penetram no circuito de papéis predominantemente por conexões com o giro parahipocampal. E sobre as conexões eferentes, elas são muito importantes porque são elas a consequência do circuito de papéis, né? Porque é através de conexões eferentes que o sistema límbico desencadeia manifestações periféricas e subjetivas, né? O sentimento em si também é a manifestação periférica, como, por exemplo, a sorrir, né? A manifestação motora, e também, por meio dele, controla o sistema nervoso autônomo, né? Vai ter um sentimento e esse sentimento vai ativar o sistema nervoso autônomo, como, por exemplo, no exemplo do leão, vai ativar o simpático. E as conexões são principalmente com o hipotálamo e com a formação reticular. Então, isso é muito importante porque a formação reticular, por exemplo, tem núcleos do sistema cardiorrespiratório. Então, tu vai sentir medo, vai começar a respirar mais rápido, né? Teu ciclo respiratório fica mais rápido. Ou, por exemplo, tu tem o sentimento tu brigou, tu teve um dia muito estressante, o sistema límbico vai ativar o hipotálamo, que vai liberar cortisol, por exemplo. Então, se relacionam muito e esse componente aferente é muito importante para o sistema límbico exercer as suas funções, né? Bom, então, de sistema límbico era isso. E agora, a professora Fernanda pediu para que os monitores fizessem, depois que vocês tivessem visto a aula de sistema límbico, para que os monitores fizessem uma atividade para vocês fazerem depois dessa aula. Então, eu elaborei essa atividade aqui, em que eu peço para que vocês façam um modelo bilateral, ou seja, dos dois lados, direita e esquerda, dos elementos do circuito de papéis e também do diencéfalo, sendo esse modelo feito com massa de modelar. Por que eu estou pedindo diencéfalo? Primeiramente, porque o tálamo, né, mais especificamente os núcleos anteriores, fazem parte do circuito de papéis, e também porque o circuito de papéis os elementos do circuito de papéis circundam o diencéfalo, e vai ajudar vocês a fixarem o diencéfalo também. Então, o que eu peço que tenha nesse modelo? Quais são os elementos? Giro do símbolo, aqui, do circuito de papéis, giro para hipocampal, esse aqui, hipocampo, né? Aqui com a fímbria e fornix e corpos anulares depois. Hipocampo, fímbrias, fornix e corpos anulares. Hipocampo, corpos anulares do hipotálamo, né? Também o hipotálamo, como o nome já diz, está embaixo do tálamo, fazendo parte do diencéfalo. Tálamo, o próprio tálamo. A aderência intertalâmica do tálamo, que é isso aqui, que é o que une os dois tálamos, né? O direito com o esquerdo. A aderência intertalâmica, corpo caloso, que é a estrutura, que é uma comissura, a grande comissura do cérebro, né? Que une os dois hemisférios. Corpo caloso e as suas estruturas. Então, aqui está uma esquematização, um modelo, não é de massa de modelar, mas basicamente aqui, giro do símbolo, esse é o formato, né? Giro do símbolo, corpo caloso, aqui o hipocampo. Então, é esse modelo com esses elementos que eu quero que vocês façam. Então, pessoal de sistema límbico e da atividade para vocês era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.